De Corinthians, como é que tá o foguete do Corinthians? Tá. Algumas turbulências, né? Não, o avião. não, decolou. Tá. Decolou. Em campo, decolou. E politicamente? Aí vai. Abortaram a decolagem ontem. Mas o piloto deu uma demonstração de força ontem. Deu uma volta que surpreendeu a rapaziada. Vladimir Bianchini, atualizando as informações do Corinthians. Vamos lá. Alô, fãs de esportes, por meio de uma liminar concedida na Justiça nesta segunda-feira, o presidente Augusto Melo conseguiu a suspensão da votação do processo de impeachment que seria realizado pelo Conselho Deliberativo do clube, aqui mesmo no Parque São Jorge. Com a suspensão da votação, ainda não existe uma data definida para que ela possa acontecer. É possível que a liminar seja cassada na Justiça. Isso não importa neste momento. Nós recebemos a decisão. O presidente Augusto recebeu com gratidão, evidentemente, porque se fez justiça no entendimento dele, e daqui para frente a gente não quer mais discutir essa questão. Nós queremos focar no nosso principal objetivo, que é o jogo do Bahia, e é isso que a gente precisa. Focar no regime centralizado de execuções para iniciar um plano de pagamentos, para justamente aproveitar essa janela de 100 bloqueios judiciais, fazer um grande planejamento financeiro. Antes mesmo da votação do impeachment, muitos torcedores compareceram aos arredores do Parque São Jorge. A polícia fez um forte aparato de segurança e procurou isolar a região. Logo depois que a decisão da justiça foi anunciada, Augusto Melo e os apoiadores foram de encontro aos torcedores organizados, que estavam protestando contra o conselho e a favor do atual presidente do Timão. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! Depois disso, alguns torcedores conseguiram furar o bloqueio policial e se dirigiram até o Parque São Jorge. Houve um princípio de confusão, principalmente relacionado a fogos, que foram soltados na Rua São Jorge. Além disso, os torcedores queimaram cruzes de madeira que tinham fotos de conselheiros da oposição a Augusto Melo. Algum tempo depois, a confusão foi contida pela polícia e, em seguida, o trânsito da região foi liberado. A gente confia no Poder Judiciário, a gente confia nos órgãos internos do clube e é importante a gente tentar buscar um consenso justamente para que a gente possa proteger o Corinthians. É importante ter diálogo, transparência sempre, e é o que a gente vai buscar, sempre diálogo. O processo de impeachment aberto pelo Conselho Deliberativo do Corinthians apura supostas irregularidades no contrato do Timão com a antiga patrocinadora Vai de Bet. Bastante gente. Que confusão, hein, professor? O clima, na verdade, tá agitado há um tempo já, né? Quando as torcidas organizadas procuraram Romeu Tuma para tentar adiar, elas argumentaram justamente isso, até uma questão de segurança. Ontem, inclusive, a polícia teve que estar presente, agir. Parece que é o próprio clube que vai ter que pagar esse policiamento extra aí, tem todo um desdobramento. Mas as pessoas em geral, o torcedor em geral, até pelo bom momento que o time vive em campo, o torcedor está com muito medo de que essa questão política afete o momento do time em campo. E está sentindo o cheiro de que esse impeachment, como todo impeachment é político, e como todo impeachment tem gente querendo pegar o poder. Então é isso que está indignando o torcedor em geral. A gente viu lá o Dinei, né, ex-jogador, para quem não reconheceu, de barba lá, gritando não vai ter golpe. Mas quem não reconheceu? É o Dinei. Não sei, às vezes alguém com uma faixa etária mais baixa, né? Então, o Dinei parou de jogar já faz um tempinho. Jogava bola, hein? Eu gostava de ver ele jogar. Então é um momento, é a volta dos momentos turbulentos políticos do Parque São Jorge, né? O Parque São Jorge, historicamente, sempre viveu momentos políticos turbulentos. E o Melo consegue uma grande vitória, porque ele empurra com a barriga essa questão. O impeachment não seria definido ontem. O que o Conselho tem poder para fazer é um afastamento. Exato. Né? A ponta final do impeachment inclui os sócios. São os associados que eventualmente vão impeachar o presidente. Foi uma vitória provisória, em cima da hora, né? A liminar chega à tarde, no meio da tarde, no fim da tarde. Foi. A liminar é conseguida ali e aí foi adiado esse processo. Eu acho que, no todo, as pessoas têm razão, as pessoas, eu digo os torcedores, com a indignação a respeito dos motivos que levam a esse impeachment. Não é propriamente o bem do clube,
são interesses de quem quer o poder de volta. E isso está indignando as pessoas. Rafael Prats. Assim, por mais que o diretor jurídico procure ali tentar passar uma imagem que esse assunto deixa para lá, não tem como deixar para lá esse assunto. E a partir do momento que ele fala que confia nos órgãos internos do clube, os órgãos internos do clube, a curto prazo, apontaram algumas denúncias robustas contra a atual gestão. Isso é independentemente do time estar bem como está agora no Campeonato Brasileiro. Porque tentar levar para o time de futebol para falar o seguinte, o time ganhou 7 jogos seguidos, deixou a zona de rebaixamento lá para escanteio e pode jogar uma Libertadores, como possivelmente vai se classificar, isso é uma parte da gestão do presidente Augusto Melo. As denúncias, elas partiram de uma outra situação. Claro que o enfraquecimento do time é muito bom para quem está querendo atacar o presidente e o fortalecimento do time é muito bom para o presidente para ganhar força também interna no Corinthians, né? O que tem jogado muito a favor do presidente Augusto Melo, e ontem foi uma vitória dele, estou com o professor, é esse apoio da torcida do Corinthians. Da principal organizada, muito com ele, essa pressão que foi feita em cima de alguns conselheiros. Obviamente que nem todos vão ceder a essa pressão, já tem o seu voto, já tinham o seu voto definido, mas desenhava-se uma situação complicada para o presidente ontem, se acontecesse a votação. Não aconteceu. Então o presidente ganha mais dias, ganha mais tempo, talvez mais semanas, talvez mais alguns meses, né, e enfraquece uma situação que estava muito definida para afastar o presidente, né, que tem esse apoio popular, que para ele é uma grande notícia. Isso criou também para ele um cenário favorável para ficar na presidência e talvez jogar esse assunto mais à frente. Agora, é um assunto muito importante, muito relevante, porque as denúncias que apareceram são denúncias que também merecem muito cuidado. O presidente está também jogando com uma torcida a favor dele agora para continuar o mandato. Denúncias que têm que ser apuradas, inclusive, fora do Corinthians. Exatamente. Isso aí é um caso de justiça, de lei, de crime. Mas que ontem foi uma vitória do presidente, inegavelmente foi, claro que foi. Um adiamento. E também, ultimamente, um dos conselheiros, o doutor Miguel, o Corinthians sempre será do povo. Isso é uma resposta. O doutor Miguel veio a público dizer que o clube não é da torcida, o clube é dos associados. E aí criou uma certa cisão entre o que é o futebol e o que é o clube social Corinthians. Isso é histórico, não só no Corinthians, essa questão do pessoal que quer saber de jardim, de piscina, e o pessoal que quer saber do futebol. O Corinthians transcende os muros do Parque São Jorge, né, gente? Se tivesse para cair, os caras estariam gritando a favor? Mas a gente tem uma visão a médio e longo prazo disso. A gente está olhando para o time ontem que foi montado, muito fortalecido. Esse grupo, obviamente, não é grupo para brigar para tudo isso. Estrategicamente, olhando do lado da oposição, foi o pior momento escolhido para fazer essa votação. Pior momento. Se tivesse que ter feito, era para ter feito quando o time estava mal lá, lutando nas últimas posições, com dificuldades e tal. Mas deixou passar. Chegou agora. O time tem um jogo hoje decisivo, um jogo que pode deixá-lo dentro da Libertadores do ano que vem. Mas eu acho que são assuntos diferentes, por mais que eles misturem. Não, mas misturam. Como é uma decisão política, não é uma decisão judicial. Denúncias em relação à gestão. Então, mas isso é político. Profissional. Sim, você tem total razão. Mas a situação do futebol, ele acaba influenciando na cabeça das pessoas. Você não separa as coisas quando há uma decisão política. Por isso, a gente está falando que o Augusto Melo ontem sai nos braços da torcida. Por quê? Nesse momento, a torcida está com ele porque politicamente ele está fortalecido. Já que está feliz com o futebol. O time cresceu de produção, o time tem uma sequência de vitórias, o time vai muito bem. A decisão do impeachment é uma decisão política. E a política sofre influência direta dos resultados. Se o time estivesse lutando contra rebaixamento, não haveria esse clamor. Não a mesma mobilização, mas a torcida me parece que também está a favor do Augusto Melo, porque, entre outras coisas, está vendo quem está do outro lado. Quem está do outro lado é muita gente de um grupo que comandou o clube por quase 20 anos. Momento errado. Isso também tem que entrar na conta, na véspera de um jogo decisivo, se espera terminar o ano e tal, porque o torcedor não está preocupado com a política, o torcedor está preocupado com o campo. O time, ok. Ele quer saber do time. Então o time tem um jogo decisivo hoje com o Bahia. Fazer essa votação ontem foi o pior momento escolhido possível. O torcedor não aceita isso, porque ele entende que é algo que poderia impactar o rendimento do time na reta final do Campeonato Brasileiro. Me parece que a visão é a seguinte: querem tirar o Augusto Melo, mas quem é a turma que quer tirar? Essa turma não. Me parece que essa é a imagem que está passando. Mas, quem é a turma que quer tirar o presidente? Tem a coisa intramuros, sim, que é a política do clube, que a gente sabe que essa oposição, que por muitos anos foi situação,
ela tem uma força dentro do conselho, ali. Outra coisa é o torcedor, que estava lá do lado de fora, que às vezes pode ser até sócio, mas não é exatamente o cara que iria votar ontem. Todo mundo decente. Agora, o que estão sentindo ali um cheiro de política... Coisa forçada, para né? si, não para o clube, não para a instituição. Inclusive, esse momento antipático em relação ao futebol. Isso não é corintiano da parte da oposição chamar o impeachment agora. Está indo contra, inclusive, interesses do próprio clube, da instituição Corinthians Paulista. O torcedor sente isso. É antipático, é um momento antipático. Pensam tanto em política, não pensam nisso, que politicamente também é antipático. É por isso que estão tendo lá os bonecos queimados, lá com cruz. Para os olhos do torcedor... Cabeça do Andrés, do Ilho, do Roberto de Andrade. Isso não é um momento disso. Está na cara que estão colocando interesses políticos acima dos interesses do próprio clube. É verdade. Isso é antipático. Temos intervalo, é isso, amigos? Não, vamos falar de futebol, então, agora? Agora é o jogo. Vamos lá, vamos falar do jogo, porque hoje tem rodada. Corinthians muito, e Bahia, que no ano passado também foi um jogo ali das últimas rodadas, e o Bahia fez 5-1. Agora eu fiquei triste. Por quê? O Prato deu uma informação. 37ª rodada. Tá acabando. Tá acabando a O delícia. Campeonato Brasileiro é o quê? É uma delícia, né? É uma delícia. Isso pra você. Mas não é uma delícia? Não, na sua avaliação. A minha é pro torcedor do completamente Corinthians, diferente da sua. essa arrancada A minha é dele, sofrimento, a sua é delícia. Essa arrancada A gente deu tem uma outra delícia. visão. Agora é. Pro Corinthians, 5. 7 jogos, 7 É o vitórias seguidas, Corinthians sim. de tanta gente. Vai bater De Libertadores. Zé Maria, Tem o hino? de Vladimir, de Dino Sani. O Corinthians de Baltazar, cabecinha de ouro. De Walter Casagrande, Birubiru, Zenon. De tanta gente. Hoje com Colete, Ramon Alfinete, Dias. Mauro, Daniel Gonzalez, Vladimir. Paulinho, Birubiru, Zenon. Paulinho, Sócrates e Zenon. Ataliba, Casagrande e Birubiru. Não tem hino, não tem nada? Você- É no fundo, é Você quando se começa. confundiu várias vezes aqui, o senhor fala escalações de outros times e vai direto. Do Corinthians o senhor se É confundiu. que é o bi, eu não sei se estou falando de 82. Aí é muito Hugo Souza, conhecimento. Mateuzinho, Hino. André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Corinthians, Ranielli, Carrídio, o campeão Bidon dos campeões, e Garro, Memphis Depay eterna, e Yuri Alberto. É o provável Corinthians. dos nossos corações. Esse nosso é isso aí, parece aquela banda do Corpo de Vamos Bombeiros mais, do isso aí. Estado da Guanabara. Toca, o hino vem do Aquele esquadrão clássico. agora, prof. Vai do esquadrão. Agora, O Bahia de Serrinha do Pelão. Certamente é uma das maiores sequências da história do Corinthians. É uma baita Se chegar a 8 vitórias chegar a seguidas, oitava. não é? A maior já é. sequência da história do Corinthians, acho que são 10 seguidas. Mas eu tô falando só de Dentro de um da mesma campeonato. competição, do Campeonato Brasileiro. Eu vou procurar aqui o brasileiro É, de são- 99 e já te digo. 10 não tem como chegar, né, prof? Mas Não. no São máximo bater 7 seguidas no Brasileirão. Pesado. Bahia hoje e o Grêmio na última rodada, domingo na Arena, em Porto Alegre. Fale do jogo, amigo Rafael O Prats. favoritismo é do Corinthians, né? O Bahia até foi penalizado em alguns jogos recentes em que ele não jogou mal, ele produziu o suficiente para ganhar e perdeu. E contra o Cuiabá ele não jogou bem e ganhou. E o próprio Rogério Ceni reconheceu, falou, um time que briga por Libertadores não pode jogar o primeiro tempo que a gente jogou aqui na Arena Pantanal. O time estava muito passivo, um time entrou lento para jogar, saiu perdendo e conseguiu ganhar, né? O Ademir empatou e o Lúcio Rodrigues, que tem sido uma notícia muito boa do Bahia nas últimas rodadas, virou o jogo, né? O Rogério até me parece que demorou um pouquinho para colocar o Lúcio Rodrigues no time. Quando ele entra, ele tem feito jogos bons, tem feito gols importantes, mas o Corinthians tem favoritismo para ganhar. O Corinthians tem jogado melhor que o Bahia, está mais consistente que o Bahia, está mais seguro que o Bahia. O jogo vale muito por Libertadores, estou com o prof. Talvez até os dois consigam jogar Libertadores, mas se houver hoje um perdedor em Itaquera, vai ter de contar com o Cruzeiro tropeçando amanhã no Palmeiras, não ganhando o Juventude na última rodada para garantir vaga. Então, quem ganhar hoje em Itaquera dá um passo muito grande, se for o Bahia, então nem se fale, para jogar a próxima Libertadores. Abel. O senhor está dizendo, em outras palavras, enquanto o professor termina a pesquisa dele, Já que se o Corinthians empatar ou perder para o Bahia hoje, amanhã o corintiano vai vestir a camisa do Palmeiras? Vai torcer para o Palmeiras? Eu acho que nem tanto assim também, não com essa ênfase toda, Abel. Vai talvez assim, dar uma olhadinha depois, se empatar não tá ruim, se o Palmeiras ganhar não é para se lamentar tanto. Vai gritar gol na janela? Não, não vai chegar tanto, acho que não. Aí, Porque isso, aí é demais. Isso pode dar título para o Palmeiras. né? Exato. Não é só um jogo de Ah, tudo, então. pode dar Exato. título. Ó, achei a outra sequência de 7, é justamente quando eu pensava. O começo do Brasileiro de 99.
Corinthians faz 4-2 no Gama, que é a estreia do Luizão. O Luizão faz 4 gols. Estava 2-0 para o Gama. Aí o Corinthians faz 4-1 no Botafogo de Ribeirão, 2-0 no Guarani, 5-1 no Vitória, 4-2 no Botafogo Carioca, 3-1 no Juventude e 1-0 no São Paulo. 7 seguidas. Aí eu lembrava, perde Essa é a maior sequência? Essa é a maior. Porque Então, aí... se ganhar hoje... Desculpa, professor. Não, em brasileiros, né? Botafogo, Em brasileiro. Carioca, professor. Botafogo. Não, é que eu, do Ribeirão, que antes ele falou eu no falei começo. do É, Ribeirão. como você. Botafogo. É igual o Inter de Limeira e o Internacional. Tem os dois. Mas eu vou defender o professor. Ele falou Carioca porque apareceu ali na sequência o Botafogo de Ribeirão. Aí você especifica. Botafogo de Ribeirão. Aí o... Não, Podia eu ter falado do especifiquei campeão antes, da né? Libertadores. O glorioso de Aí, tanta quem gente. quebra a sequência do Corinthians é o Flamengo, uma vitória por 2-1, 1º de setembro de 99, que aliás é aniversário do Corinthians. O Romário fez 2 gols, um de cabeça e um com o pé. 99. Eu não sei se esse é o jogo que o Romário dá o elástico no Amaral. Não é, porque esse jogo é à noite. É 3-0, prof. O Flamengo não faz 2, faz 3. É isso, esse jogo é à Esse noite. é outro jogo, é. Esse jogo é à noite, ele dá o elástico de dia. Não. Acho que o elástico foi Rio-São Paulo. Acho. É, né? Mas posso estar enganado. Ai, 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 ui, ui, ui. É. Aí, prof, então, a maior sequência em brasileiros é essa. Essa, É essa empatou. atual e essa de Empatou. 7 vitórias em 99. Então, se ganhar Muito do Bahia difícil hoje, isso em brasileiro. Se ganhar do Bahia, para bate o recorde. brasileiros é o recorde, né, prof? É difícil. Que coisa, hein? Não da história do clube, né? Da história do clube, não, mas de brasileiro, Em sim. brasileiro, sim.